Olá, meu nome é Fábio Nasri, sou médico da Associação Médico Espírita de São Paulo. Nosso curso acabou, foram 15 aulas, 3 meses, e nós da AME gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que nos assistiram, que prestigiaram o curso, que compartilharam, enfim, que estiveram conosco. No final, acabamos montando uma rede, um network de pessoas unidas pelo mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Isso é muito bom. Nós da AME também gostaríamos de agradecer não só a vocês, mas a todos que estiveram envolvidos nesse projeto. As pessoas que estão por detrás da câmera, o Leandro, o Pablo, que cuidaram de toda a edição. Sem eles, esse curso não aconteceria. Gostaria de agradecer também ao nosso presidente da AME São Paulo, Marcelo Saad, que nos deu sempre todo o apoio, e toda a equipe da AME São Paulo. Gostaríamos de agradecer a todos os palestrantes que gentilmente cederam seu tempo, seu conhecimento, para que esse curso acontecesse. Vocês devem ter recebido por e-mail um questionário. Caso não tenham recebido, aqui segue o link. Eu peço, se possível, que vocês respondam. Esse questionário vai nos ajudar a fornecer, a entender um pouco as necessidades de vocês e vai nos guiar em novos cursos, vai nos orientar a formatar novos cursos segundo as dúvidas e necessidades de vocês. Então, por gentileza, eu peço que respondam o questionário. Sigam a AME São Paulo nas redes sociais. Lá vocês também serão informados de novos cursos. Estamos preparando novos materiais para o ano que vem e seria muito bom tê-los conosco neste ano que vai se iniciar. Peço que compartilhem os vídeos, mas peço também que vocês não simplesmente escutem os vídeos ou assistam às aulas. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre tudo que foi dito, que incorporassem, se possível, na vida de vocês as informações que vocês julguem necessárias ou interessantes, mas também peço que vocês estudem, que vocês tenham uma análise crítica, que vocês revisitem a literatura espírita e consolidem valores. No final, quem trabalha na casa espírita é quem vai de fato dar a assistência ao doente. Então vocês são agentes de saúde no espiritismo. Por fim, gostaria de desejar a todos um ótimo Natal, um ótimo 2019, lembrando que o Natal não é só troca de presentes, é simplesmente o nascimento. Comemoramos a vinda de Jesus. E é com ele que eu gostaria de deixar vocês. Fiquem em paz, sigam com Jesus. Um grande abraço. Olá, gente. Dando continuidade a esse programa da AME São Paulo, sobre noções de saúde e espiritismo, nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre a questão da prece. Eu sou Alexandre Serafim, eu sou médico neuropediatra, sou presidente da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba e tenho desenvolvido um pouco do estudo em cima da prece na questão de como ela traz benefícios ao nosso corpo físico. Então, eu pretendo mostrar um pouco para vocês da nossa própria fisiologia corporal e como essa fisiologia, a partir dos estímulos do nosso cérebro no momento da prece, nos auxilia na questão da saúde. Eu espero, de alguma forma, conseguir contribuir aí para esse processo todo. Espero que seja de agrado realmente de todos aí que vão estar ouvindo. E, dentro das possibilidades, vou tentar explicar um pouco a parte técnica, fisiológica, um pouquinho complicada, mas eu acho que vai ser de bom entendimento aí para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prece, movimentando os fluidos em trabalho no bem para nós. A primeira coisa que temos aí que pensar e entender é do nosso
próprio corpo físico, né? O nosso corpo físico, ele é constituído por uma série de tecidos que formam órgãos, tecido ósseo, tecido muscular, cardiovascular, a parte do sistema digestório, funcionamento endocrinológico, pulmão. Então, nós temos uma série de estruturas orgânicas funcionando e que tem que funcionar dentro de um conjunto, de uma mesma atividade. Mas se nós formos começar a desmembrar um pouquinho o nosso corpo físico, nós vamos entender um pouco do que o nosso amigo Einstein falou. Ele disse que matéria sólida é apenas um estado de energia condensada. E a ciência vem comprovando exatamente isso atualmente, que matéria sólida nada mais é do que energia condensada. E não dá para fugir disso quando nós falamos do corpo físico. Porque se nós formos pensar no nosso corpo físico, nós vamos ver o seguinte: nós temos que, se nós formos desmembrar, por exemplo, qualquer tecido, esse tecido ele é aí formado por estruturas aqui do lado, estruturas moleculares. Essas moléculas, se nós desmembrarmos, elas são formadas por átomos que fazem pontes de ligação. E se nós formos pegar um átomozinho, nós vamos ver que ele está em constante aí mecanismo de atividade vibratória através dos seus elétrons, circulando como se fossem órbitas de planeta em volta aí do Sol. E se nós olharmos com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos ver o quê? Que esses elétrons ficam ali nas suas órbitas, mas podendo mudar essas órbitas de acordo com as energias que atuam sobre ele. Então, dependendo da energia atuante, ele faz o que chamamos de saltos quânticos. Esses saltos são mecanismos vibracionais. Então, aí nós já começamos a ter uma ideia do real funcionamento do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é totalmente vibracional e que muda a sua vibração de acordo com as energias atuantes. Eu tenho que fazer um pouquinho dessa introdução para a gente ter uma ideia de como a prece vai interferir com o corpo físico. Então, se nós mantivermos mais ou menos essa ideia estrutural, atômica, vibracional do nosso corpo físico, nós começamos a entender que essa matéria que nós consideramos sólida nada mais é do que energia condensada que tem um certo mecanismo vibracional. Então, vamos um pouquinho mais adiante nessa história. A ciência mostra, mais ou menos, que nós temos em torno de 7 nonilhões de átomos no corpo. Olha a quantidade de átomos formando o nosso corpo. Então, o nosso corpo é extremamente vibracional. Se ele é vibracional, ele está sujeito a mudanças de acordo com as energias atuantes. Talvez um dia nós tenhamos na ciência mecanismos que possam mostrar exatamente isso, ou seja, esse mecanismo todo de energia circulante em nós e em torno de nós. Já pensou que espetáculo? Vocês vão falar assim, olha, aqui tem um pouquinho de energia estagnada, está vibrando um pouquinho errado ali. Isso vai ser uma maravilha. Eu tenho certeza que a ciência, ainda dentro da sua evolução tecnológica, vai chegar num ponto desse. E a física nos auxilia também, porque ela fala assim, ó, energia é o que transforma e modifica a matéria. Então, tudo que é energia pode modificar ou transformar a matéria. Então, vamos pensar. Bom, a partir do momento que eu começo a gerar um pensamento, eu começo a bolar algo, eu começo a pensar em alguma coisa a partir de uma vontade ou de um desejo, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente ativando os meus neurônios. Eu estou fazendo com que eles produzam substâncias, que substâncias se modifiquem, que tenha uma atividade elétrica percorrendo o nervo, que nós chamamos aí de axônio, e que vá até as suas pontas, onde temos as áreas chamadas sinapses, para fazer trocas eletroquímicas, para propagação do impulso nervoso e daquilo que nós pretendemos. Então, quando eu penso, só o fato de eu pensar, eu já estou ativando os meus neurônios na produção de substâncias. E essas substâncias, chamadas neurotransmissores, que vão estar ativando uma série
de outras estruturas, elas estão percorrendo basicamente aí todos os nervos do nosso corpo, a ponto de, se eu pensar, por exemplo, em pegar um objeto, só o fato de eu pensar, eu já estou fazendo estruturas musculares contraírem e se relaxarem para que eu possa fazer isso. Então, veja que interessante. A partir do nosso pensamento, eu estou produzindo substâncias, modificando substâncias, gerando energia para a função muscular para pegar no objeto, por exemplo. Ou seja, o meu pensamento está modificando estruturas. Então, a partir do momento que o meu pensamento, toda essa energia que está envolvida na minha forma de pensar, de agir, acaba gerando uma atividade elétrica funcional no meu cérebro que faz mudanças de estruturas. Então, eu começo a entender que meu cérebro tem energia realmente e que meu pensamento pode ser uma energia. E a física ainda mostra mais. Ela fala que toda vez que você tem uma condução de atividade elétrica, em volta forma um campo magnético. Quer dizer o quê? Que meu cérebro tem atividade eletromagnética. Não foi isso que o André Luiz falou em Evolução em Dois Mundos? Atividade mentomagnética? Exatamente, a ciência está comprovando isso agora. Porque se você fizer medições, como por exemplo, eletroencefalografia, que você põe aqueles eletrodos, ele mede exatamente a atividade elétrica do cérebro. Hoje nós temos a magnetoeletrografia, que vê o quê? A atividade magnética do seu cérebro, mostrando que o cérebro realmente tem atividade eletromagnética quando você determina um ato ou um pensamento. Então, nós começamos a ver que pensamento gera modificações de estruturas moleculares. Se o pensamento faz isso, então tem que deduzir que pensamento é energia. Então, nosso pensamento é uma energia. Isso está comprovado. Isso está mostrado com exames. Então, quando eu penso, eu movimento uma série de estruturas, eu mudo totalmente a minha atividade fisiológica, hormonal e assim por diante. Então, temos aí como base da própria física o pensamento como energia. Bom, então vamos pensar. Toda vez que eu tenho desejos, toda vez que eu tenho vontades, eu estou gerando em mim sentimentos. Dependendo desses sentimentos, eles podem alimentar, através de um processo de retroalimentação, vamos dizer assim, eles podem alimentar o quê? Os meus desejos e as minhas vontades, fazendo aí um mecanismo de trocas entre sentimentos, desejos e vontades, que vão gerar o quê? Pensamentos. Quanto mais intensos os meus sentimentos, quanto mais intensos os meus desejos e vontades, maior a energia ou maior a intensidade do meu pensamento. Olha que interessante aqui a pesquisa do Dr. Richard Davidson. Ele acompanhou aí basicamente 1.000 pessoas com ressonância funcional. Ressonância funcional é um mecanismo de neuroimagem onde você vai avaliar metabolismo cerebral a partir de testagens ou metabolismo cerebral da pessoa dentro de um determinado estado que ela esteja. Porque na ressonância funcional ela consegue captar mudanças sensíveis de atividade cerebral através de mais ou menos fluxo sanguíneo. Toda vez que você pensa ou quer fazer alguma coisa, aquela área mais envolvida, ela vai precisar de um pouco mais de energia. Vamos dizer assim, a energia chega pelo sangue, pela glicose, então aquela área fica mais captante. E aí a ressonância funcional consegue captar isso. O que ele observou? Pessoas com problemas mais, vamos dizer assim, emocionais, ou distúrbios emocionais. Então, pessoa que tem raiva, pessoa que tem ira, pessoa que tem mágoa, pessoa extremamente ansiosa, ela tem muita ativação dessa região aqui chamada de centros emocionais. As pessoas, vamos dizer assim, mais positivas, mais racionais, que param para refletir, param para pensar, elas têm mais ativação aqui das regiões frontais. E ao acompanhar esses dois grupos, ele percebeu o seguinte, que as pessoas com alterações de distúrbios emocionais mais intensos têm maior tendência a problemas orgânicos. Ou seja, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, gerando desestruturação da sua atividade orgânica. Por quê? Porque a sua atividade orgânica ela é vibracional, ela é atômica.
É energia atuando, ou seja, você está fazendo saltos quânticos de uma forma negativa, prejudicando a sua própria saúde. Isso comprovado cientificamente aí por ressonância funcional. Outra coisa interessante que a ciência vem mostrando, por exemplo, nós temos na ponta do nosso cromossomo uma estrutura chamada telômero. E o telômero é importante porque ele regula o processo de envelhecimento de célula. E as pessoas mais positivas, que meditam, que cultuam uma prece, têm uma proteção melhor desse telômero, ou seja, ajustam melhor os mecanismos de envelhecimento da célula. Se esse mecanismo fica em desajuste, o que acontece? A célula pode começar a se dividir de forma totalmente errada, e divisão errada de célula causa aquilo ali, ó, câncer. Então, o tecido começa a ficar desorganizado, desestruturado, e isso vai gerar um câncer. Então, olha que interessante, quer dizer, você tem. A ciência pesquisa hoje que as pessoas que têm pensamentos melhores, positivos, espiritualizadas, têm uma função melhor do seu telômero, na proteção do envelhecimento de células. Só esse fato aí já é o suficiente para a gente parar, analisar e ver a importância de nós termos aí pensamentos mais otimistas, mais positivos, de cultuarmos a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade, só pelo fato de conseguirmos aí melhorar o processo de envelhecimento das nossas células. E aí Emmanuel, né? Emmanuel é fantástico, né? Não sei aí os nossos amigos que estão assistindo se gostam de ler um pouquinho sobre as orientações de Emmanuel. Eu, particularmente, gosto bastante das orientações de Emmanuel e também de André Luiz. Emmanuel falou assim, ó, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos. Não é fantástico isso? Quer dizer, o espírito, quando ele se reestrutura, quando ele busca se espiritualizar, quando ele busca se transcender, ele movimenta fluidos, gente, que vão nos auxiliar nos processos orgânicos. Que eu acabei de falar, já foi escrito aí há mais de 70 anos atrás. Bom, e o que tudo isso tem a ver com prece? Né? Porque esse é o nosso assunto. O que isso tudo tem a ver com prece? Bom, se eu acabei de mostrar como é o nosso corpo do ponto de vista atômico, como fica a atividade do nosso pensamento com uma forma de energia, então é claro que a prece está totalmente inserida nesse processo. Hoje em dia nós temos aí muitos estudos referentes à prece, mas eu estou falando da prece, aquela prece meditativa, aquela prece que transcende. Os trabalhos mostram que essa prece é que realmente traz esses benefícios e essas alterações que eu vou colocar aqui para vocês. Aquelas preces meio ritualísticas, meio da boca para fora, aquelas preces coloquiais, aquela prece ajuda meu time a ganhar e tudo mais, essas não têm aí essa função que eu vou mostrar para vocês. Mas a prece que transcende, aquela que você se entrega, aquela que você faz de coração, aquela que você busca meditar e transcender no momento da prece, essa realmente vai trazer benefícios que eu vou mostrar agora para vocês. Esse doutor aqui, Andrew Newberg, é um dos grandes pesquisadores dessa área da neurofisiologia associada à neuroimagem nas questões da meditação e da prece. Ele percebeu alguns circuitos interessantes quando o indivíduo medita ou quando o indivíduo entra nesse tipo de prece que eu acabei de colocar para vocês. Eu não vou decifrar aqui todas essas regiões cerebrais nas suas funções, porque aí seria uma questão de uma outra aula muito mais longa, muito mais enfadonha, muito mais difícil de entendimento. Mas eu vou colocar para vocês assim, algumas coisas. Por exemplo, no momento da atividade da meditação, da prece, você tem ativação das áreas chamadas pré-frontais, são as áreas mais anteriores aqui, só nós, seres humanos, temos, animais não têm, que é a área mais da racionalidade. É a área que você faz análise, faz síntese, faz comparações, é a área mais racional. Os núcleos talâmicos, eles são chamados
conectores do neuroeixo, ou seja, porque eles pegam tanto as informações que saem do seu pensamento, quanto as informações que chegam do seu corpo, toda a percepção sensorial, e faz um ajuste para que você dê respostas mais adequadas. Formação reticular vai ativar o nosso cérebro a partir de estímulos. A região parietal posterior, ela é muito importante no ajuste do entendimento tridimensional com o nosso corpo, ou seja, sensação corporal em relação ao espaço. Sistema nervoso autônomo, importantíssimo na regulação do que? Frequência cardíaca, frequência respiratória, atividade intestinal, o hipocampo na formação de memória, a hipófise, o importante eixo de comando hormonal de todo o nosso corpo. Então, todas essas áreas aqui, quando você entra em prece, elas estão se ajustando e se ativando. Olha que interessante, você entra em prece e o seu cérebro começa a responder. Vamos ver essas respostas com bastante detalhe para vocês verem como é importante esse momento de prece na nossa vida. Eu vou pôr alguns esquemas para vocês, mas eu tenho que pôr esses esquemas, não tem jeito, para eu poder chegar dentro daquilo que eu quero colocar para vocês, eu tenho que pôr um esquema dentro de uma questão, vamos dizer assim, neurofisiológica, né? Aquele córtex pré-frontal que fica aqui na frente, quando você começa a sua prece, esses exames de imagem que eu falei, eles mostram uma atividade maior desta região quando você começa a rezar. E quando essa região se ativa, ela desencadeia uma série de outras reações. Por exemplo, quando ele começa a se ativar, você tem um mecanismo que vai inibir aquela sua área chamada parietal aqui em cima, que faz a sua propriocepção. Propriocepção, o que é? Percepção do seu corpo. Olha que interessante, quer dizer, vocês que fazem prece ou meditam, comecem a analisar. A hora que você está aprofundando a sua prece, a hora que você está transcendendo, às vezes você não sabe nem onde está a sua perna, nem onde está o seu braço. Parece que você perde a percepção do seu corpo. Não é isso que acontece? Por quê? Porque você tem um mecanismo que faz o quê? Inibe a região de estímulos visuais, inibe regiões que estão associadas à percepção corporal e propriocepção, percepção do corpo em relação ao espaço. O seu corpo reagindo de forma extremamente benéfica no momento da prece. Conforme esse mecanismo vai aí acontecendo, nós vamos ter o quê? Ativação de hipocampo. Hipocampo é memória, olha que interessante, nosso cérebro faz memória desse processo. Quer dizer, quanto mais nós praticamos, melhor nós vamos ficar nesse mecanismo de prece ou de meditação. Ele ativa uma região chamada amígdala dentro do nosso cérebro, né? A amígdala na garganta, é uma estrutura dentro do cérebro, chama-se amígdala, tá? Essa amígdala é importante para o alerta. Por isso que você está naquela prece meditativa, transcendendo tal, e alguém toca a campainha e você responde. O cachorro late e você já sabe, a porta bate e você já está em alerta. Porque o seu cérebro tem que manter a preservação também da sua vida. Então você mantém os sistemas de alerta enquanto você está dentro desse mecanismo de prece. Ao mesmo tempo que ele ativa uma região chamada hipotálamo. O hipotálamo vai ativar uma série de grupos de neurônios na base do seu cérebro que produzem serotonina, que produzem melatonina e que produzem ocitocina, que nós vamos ver daqui a pouco para que elas funcionam e quais as suas funções nesse momento. Além de ativar o sistema parasimpático, que é um dos sistemas autônomos que eu falei para vocês no comecinho. Faz o quê? Relaxamento muscular, melhora a frequência cardíaca e respiratória e dá sensação de quietude, de paz. Você não tem aquela sensação de quietude, de paz, você não percebe que a frequência cardíaca ela se ajusta, a frequência respiratória melhora, você não entra em relaxamento. Tudo isso porque ativou o seu sistema parasimpático nesse momento que você aí está indo na sua prece, né? Continuando todo esse processo, quando esse sistema parasimpático, então, está mais ativado, ele desenvolve também outras reações dentro do seu cérebro, com outras estruturas cerebrais, que vai fazer o quê? Por exemplo, ele diminui a ação do chamado locus coeruleus. O locus coeruleus, ele é produtor de noradrenalina. Noradrenalina gera mais estresse, então você diminui noradrenalina no seu corpo. Com isso você fica mais tranquilo. Ao mesmo tempo que se ativa um outro grupo de neurônios que inibe a liberação da corticotrofina. A corticotrofina, ela é um neurotransmissor que vai ativar a sua suprarrenal. A sua suprarrenal produz o cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, reduz o seu estresse. Todos nós temos que ter um nível basal de cortisol para manter as atividades de alerta no nosso dia, no nosso funcionamento orgânico.
Mas se você é uma pessoa com mágoa, com ira, com revolta, esse nível de cortisol ele fica muito alto. E esse nível de cortisol mais alto, hoje em dia sabe que ele pode causar o quê? Problemas cardiovasculares e até câncer. Veja só, quando você pratica a prece, você melhora os níveis de cortisol no seu corpo. Isso não é saúde? Não vai melhorar a sua frequência cardíaca? Não vai melhorar a sua frequência respiratória? Não vai diminuir o seu limiar de estresse? Então, isso é saúde, isso é qualidade de vida. Ao mesmo tempo que, enquanto ele está diminuindo noradrenalina, está diminuindo o cortisol, também está ativando a sua neurohipófise. E a neurohipófise produz ocitocina, que nós vamos ver um pouquinho da ocitocina nesse processo. Então, quando você começa a sua prece, esse mecanismo de pensamento em cima da prece, como processo energético, começa a fazer uma série de modificações na nossa estrutura molecular cerebral. Fazendo com o quê? Toda essa atividade cerebral, quando você... Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que quando você está rezando, ou quando você está em meditação, o seu cérebro fica parado. Não fica, não. Ele se ativa bastante, como eu acabei de mostrar. Ele fica numa atividade eletromagnética muito intensa, ativando áreas importantes e desativando áreas que podem gerar mais estresse, mais irritabilidade. Ele faz o quê? Ele aumenta a quantidade, por exemplo, de dopamina, serotonina, melatonina, ocitocina, que nós vamos ver assim naquela pontinha do nervo, onde nós temos aquele botão de conexão que nós chamamos de sinapse, ele libera essas substâncias para o cérebro e para o nosso organismo. Então você tem um aumento de dopamina, aumento de serotonina, aumento de melatonina e aumento de ocitocina. Ao mesmo tempo que você passa a ter o quê? Diminuição daqueles que podem ser prejudiciais quando em excesso, como a noradrenalina e a corticotrofina, que estimula a produção aí do cortisol, como eu já tinha falado anteriormente para vocês. Por isso que a ciência observa hoje efeitos da prece. Por exemplo, melhora a função imunológica e função cardiovascular. Então você tem uma resposta imunológica melhor. Resposta imunológica melhor quer dizer o quê? Você tem melhor combate a infecções ou a prevenção a infecções. Quer dizer, você melhora o seu sistema imunológico quando você reza. Você tem um melhor sincronismo das funções cardiovasculares. Então, você tem um ajuste melhor da sua pressão arterial e da sua frequência cardíaca. Você tem menos estresse, porque reduz o cortisol. Você melhora, então, o estado ansioso, melhora seu estado de humor, porque você está menos estressado. Isso melhora a sua autoestima, diminui, então, tensão muscular, você fica mais relaxado. Então, aquelas dores de pescoço, aquela cefaleia tensional, aquela lombalgia, aquelas dores articulares, até aquelas câimbras, melhoram. Ou seja, prece. Outras coisas, no efeito da prece, foram observados. Paz espiritual e psicológica, claro. Melhor enfrentamento de doenças. Perceberam que pessoas que praticam prece enfrentam melhor as situações até mesmo de adoecimento. Mesmo quando ficando doente, elas conseguem ter um enfrentamento melhor por causa da prece. Melhor enfrentamento de propostas de vida, menos distúrbios psíquicos, melhor funcionamento orgânico, melhor qualidade de vida. Quem não quer ter melhor qualidade de vida? Quem não quer ter um sono mais tranquilo? Quem não quer ficar menos estressado? Quem não quer ter uma função cardiovascular melhor? Quem não quer ter uma função imunológica melhor? Tudo isso são efeitos da prece. Aí vem nosso amigo André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. E ele cita os centros vitais de força, dos dois considerados principais, o centro coronário e o centro cerebral, e que tem uma relação direta com estruturas neurais. Essa colocação de André Luiz é uma colocação que vem desde antes de Cristo. Se nós formos pesquisar livros antigos do budismo e do hinduísmo, eles já falam desse centro de forças, com uma nomenclatura diferente, chakras. Né? Então fala do chakra coronário, fala do chakra frontal, e da ligação entre a estrutura etérica desses chakras com a estrutura material física nossa através de plexos nervosos. André Luiz fala que o centro vital coronariano ele tem uma relação direta com a nossa glândula pineal. E o centro vital cerebral uma relação direta com a nossa hipófise.
Então, vamos entender melhor. Nós temos um centro principal coronariano que é extremamente ativado no momento que você tenta transcender por prece ou meditação, e ele vai se relacionar com a sua glândula pineal. E você também tem um centro cerebral, que também tem relação nos momentos que você emite bons pensamentos, que você tenta, de alguma forma, entrar em contato com aquilo que você considera sagrado, Deus, Jesus, assim por diante, e que vai agir diretamente sobre a sua região de hipófise, que é aquela região que vai produzir os hormônios que estimulam todo o seu eixo hormonal. Bom, então vamos um pouquinho mais adiante nessa história, lembrando então esses centros de força com as relações com essas duas glândulas. Quando nós falamos em glândula, centro coronário e glândula pineal, a glândula pineal é uma glândulazinha pequenininha que parece uma pinha, por isso que ela chama-se glândula pineal, que fica ali, se você traçar uma linha que vai entre seus olhos e aqui dentro da sua orelha, essa linha, quando se cruza, você vai cair mais ou menos perto da sua glândula pineal. Muitos estudos de microscopia eletrônica, de função de pineal, têm acontecido já há alguns anos, mostrando que dentro dela existem alguns cristais que têm características diamagnéticas, captação de magnetismo, emissão de magnetismo. Mas o interessante da glândula pineal é a produção da melatonina. Antigamente achava-se que esse hormônio, a melatonina, tinha só relação com o sono, ciclo vigília, no ajuste de você acordar e dormir melhor, ou em relação com aquele mecanismo do start da puberdade no menino e na menina. E achava que depois que passava esse período, as funções seriam só relacionadas ao sono e ela entraria num processo aí, então, de calcificação. Mas com a evolução da ciência, com o entendimento melhor das funções da glândula pineal, observou-se que a melatonina ela tem uma enormidade de funções. Ela não para a sua atividade só na relação sono e vigília ou na puberdade. Ela melhora a resposta imunológica, ela tem ação antioxidante, ela é um neuroprotetor, ela tem ação também lá sobre o nosso telômero, que eu falei para vocês, com isso ela auxilia no retardamento e envelhecimento, ela tem ações antidepressivas. A melatonina, a ciência hoje mostra que a melatonina tem uma série de funções importantes. E ela é produzida lá na pineal, que está ligada ao nosso centro coronário, que se ativa tremendamente quando você entra em mecanismos de prece. Ou seja, no momento que você transcende, você ativa uma estrutura dentro do seu cérebro que produz uma substância chamada melatonina que melhora o seu funcionamento orgânico tremendamente. Por outro lado, nós temos aí o nosso centro neuroendocrinológico, associado ao nosso centro cerebral, nosso centro de força cerebral. Essa glândulazinha, que também fica lá na base do nosso cérebro, um pouquinho anterior à pineal, ela é responsável pela produção de uma quantidade de substâncias que regulam o quê? Todo o nosso eixo hormonal. Regula a nossa tireoide, o nosso timo, a função endocrinológica do nosso pâncreas, a suprarrenal, as gônadas masculinas e femininas, testículos nos homens, ovários nas mulheres. Ou seja, uma pequena glândulazinha dentro da sua cabeça, que está ligada diretamente a um centro de força, chamado centro cerebral, ajusta o nosso sistema endocrinológico. Bom, vamos um pouquinho mais além, né? Aí temos a questão da ocitocina, né? Que eu tinha falado para vocês. A ocitocina, quando ela começa a ser produzida ali na neurohipófise, ela começa a entrar em vários eixos de atividade de outras substâncias no nosso cérebro. Por exemplo, ela ativa a serotonina, e a serotonina está relacionada ao quê? Comportamento social. Ou seja, melhoramos o nosso comportamento social. Ela ativa a dopamina, e a dopamina está relacionada ao quê? Motivação. Então, temos mais motivação para as atividades do dia, para as nossas necessidades do dia. Ela entra na via dos opioides, ativa a via dos opioides, que faz o quê? Melhora bem-estar e alívio de dor. Ou seja, quando você reza, quando você entra em prece, você aumenta a quantidade de ocitocina, e com isso você ajusta mecanismos da serotonina, mecanismos da dopamina e mecanismos dos opioides. Você tem mais motivação, você tem mais bem-estar, você tem menos dor e tem uma atividade, um relacionamento social muito melhor. Com prece. Por incrível que pareça, né, gente? Mas vamos lá aí. A ocitocina, ó, ela tem uma ação importante na questão emocional, ou seja, melhora a ansiedade, melhora o humor, comportamento social. Ela tem uma atividade social do ponto de vista de comportamento social e relacionamento materno. Na parte cognitiva, assim, ajusta, melhora a memória olfativa e social. Neuroendócrino, saciedade e redução de estresse. Além de ter a função
que aí ela sempre foi muito mais pesquisada na questão da lactação e do preparo da mulher para as funções de parto e da maternidade. Então, ela tem uma enormidade de funções. Então, veja a melatonina e a ocitocina, a quantidade de funções importantes que ela tem para o nosso organismo, e elas aumentam, melhoram a sua função pela prece, né? Pela prece. É uma situação, às vezes, que eu sou professor também aqui da Universidade de Taubaté e sou responsável pela disciplina de medicina e espiritualidade. Quando eu coloco isso para os meus alunos, eles convulsionam. Quer dizer, o indivíduo entra em prece e melhora todo esse eixo? Sim, melhora todo esse eixo. Eu posso falar para vocês isso hoje? Posso. Há 15 anos atrás poderia? Provavelmente não, porque talvez fosse processado pelo CRN. Mas hoje eu posso falar porque tem pesquisa, tem pessoas sérias, tem professores PhDs de universidades aí americanas, inglesas, pesquisando exatamente isso e mostrando que isso é um fato. Não existe mais misticismo. Existem fatos concretos hoje com dosagem dessas substâncias. As substâncias elas são dosadas, elas são avaliadas, é visto o seu metabolismo cerebral. Então, você tem hoje embasamentos científicos para falar que a prece lhe ajuda no funcionamento orgânico. Mas vamos um pouquinho mais adiante. A ocitocina, quando ela é produzida, além dela ter essa atividade a nível cerebral, ela também é distribuída pelos vasos sanguíneos pelo nosso corpo. Olha, ela vai lá no timo, o timo é importante nas funções imunológicas, ela vai ali para ajustar a atividade cardiovascular, para ajustar mecanismos associados à nossa digestão, aos nossos intestinos, regulações hormonais, tanto dos testículos quanto dos ovários, a função pancreática, suprarrenal, ou seja, ela vai fazer um ajuste enorme na nossa vida. Então, se nós formos avaliar a nossa neuroquímica, a ciência mostra o seguinte: se você tiver muita dopamina, você pode desenvolver transtornos aí psiquiátricos como esquizofrenia. Se você tiver pouca dopamina, você pode desenvolver ansiedade. Se você tiver serotonina, você vai ter muita felicidade. Se você tiver pouca dopamina e pouca serotonina, você vai ter quadros depressivos. Se você tiver um equilíbrio entre dopamina, serotonina e ocitocina, você vai ter bem-estar e amor. Ou seja, a prece gera amor. Porque ela melhora a sua ocitocina, a sua dopamina, a sua serotonina, o seu convívio social, a sua motivação. Prece gerando amor. Bom, vamos ao contrário, né? Porque até agora falamos de coisas legais. Nós vamos ao contrário, só para fazer um paralelo, para ter uma ideia um pouco melhor. O que nós vemos hoje em dia? Não é isso, gente? Emoções desgovernadas, raiva, ira, inveja, rancor, pessimismo, avareza, ociosidade, apegos excessivos de tudo quanto é jeito, desejos obsessivos, medo, cólera, ciúme, agressividade, sentimentos de vingança, irritabilidade, impaciência, intolerância, vaidade, orgulho, egoísmo. A lista é enorme. A gente vê isso no nosso dia a dia, gente, conosco mesmo. Né? Conosco mesmo. Quantas vezes a gente pega, acorda de manhã e fala assim, não, vou fazer uma prece. Aí você faz aquela prece maravilhosa, se sente naquele bem-estar maravilhoso, libera a sua ocitocina, aumenta a sua dopamina, a sua serotonina, sai de casa super feliz e tal. Na primeira esquina você toma uma fechada no farol que o cara atravessou, acabou. Acabou. Você já subiu ali o seu cortisol, já acabou com a sua prece no dia, já entrou com sentimentos de irritabilidade, impaciência, intolerância. Isso basicamente é natural em todos nós, né? Então, não conseguimos ainda atingir esse nível de controle. Mas se nós começarmos a trabalhar esse entendimento através da prece, com certeza, em breve, vamos ter níveis como aquele que eu mostrei, que vão permitir a nós o amor contínuo, a ponto de as adversidades
não desestruturarem mais o nosso organismo para sentimentos como esse, inveja, rancor, orgulho, desejo, assim por diante, que só vão causar problemas. Por quê? Se nós temos essa situação que eu acabei de falar, de funcionamento orgânico, através de arranjos moleculares, atividade atômica vibracional, esses mecanismos de ira, de mágoa, de apego, de rancor, de ódio, vão ser fatores de estresse que estarão o quê? Desestruturando esse eixo que eu acabei de falar para vocês. Então vai estar aumentando o seu cortisol, vai estar aumentando a sua adrenalina. Aumentando o cortisol, aumentando a adrenalina, você vai ter o quê? Maior facilidade de adoecimento, sejam cardiovasculares, seja câncer, assim por diante. E o que ajusta esse mecanismo que eu acabei de falar? O que reduz a adrenalina e o cortisol? A prece. Ou seja, quando você tem prece, você consegue reduzir estados de irritabilidade e estados nocivos para a sua saúde. É a prece ajustando o nosso eixo, né? Então, se nós começarmos a analisar pensamento, como eu falei logo no comecinho, né, pensamento como uma energia, o pensamento contínuo, ele vai gerando o quê? Hábitos. Então, você vai se habituando. Esses hábitos vão gerando o quê? Comportamentos sociais e atitudes, que muitas vezes, pela chamada força do hábito, como a expressão popular, por aquele pensamento contínuo e cristalizado, você gera o quê? Comodismo. Então você acaba, às vezes, se acomodando em situações desconfortáveis e nem percebe, como se fosse um automatismo, que às vezes nós percebemos aí em muitas pessoas, até mesmo em nós vamos fazer uma análise mais detalhada, nós entramos em comodismos. É a nossa mente que fica ali ruminando situações do passado, ou fica extremamente preocupada com situações do futuro, que são dois tempos que não existem. Porque o que existe é o agora, é o presente. Então, muitas vezes você fica num comodismo, com comportamentos sociais e atitudes, com a sua mente tão cristalizada em hábitos, e nem percebe que você está evoluindo para mecanismos de sofrimento e adoecimento. Onde a prece poderá quebrar todos esses mecanismos pelas mudanças neurofisiológicas que eu acabei de conversar aí com vocês. Estresse, ira, impaciência, ansiedade passam a ser, então, através do mecanismo energético do pensamento, de você manter esses hábitos no seu dia a dia de forma comportamental, e vai gerar o quê? Desestabilização das suas energias orgânicas. E essa desestabilização, ela pode ter uma característica silenciosa. Ou seja, você está se sentindo até que bem nessa situação. Você não está tendo nenhum desarranjo orgânico por enquanto. Mas vai chegar uma hora que essa desestabilização da sua atividade vibracional orgânica vai te gerar uma doença. Porque chega uma hora que o organismo não aguenta mais tanta ira, tanta impaciência, tanta intolerância. Ele dá um breque. Então, muitas vezes a doença é o quê? O gatilho de despertar para as pessoas. Quantas pessoas, após um adoecimento grave, não mudaram totalmente a sua forma de pensar e de agir? Precisaram adoecer para poder despertar. Então, às vezes, a doença, ela não é maléfica, não. Às vezes, a doença ela é benéfica, porque ela faz com que você pare para pensar. Por quê e para quê? E aí o mecanismo da prece pode ajudar bastante você a se reestruturar organicamente, mentalmente, espiritualmente. Né? Ou seja, gente, Jesus já falou em Mateus 25:31. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, cada um vai colher o que plantou. Não tem jeito. Né? Então, gente, vamos afinar o instrumento. Né? A prece, gente, aquele momento que você para, que você medita, que você transcende, é o momento que você está ajustando todo esse mecanismo neuronal
emocional, ajustando o seu coração, melhorando a frequência cardíaca, respiratória, gerando amor, como acabei de mostrar para vocês ali, nos níveis dos neurotransmissores. Então, nós temos que fazer exatamente isso, afinar o nosso instrumento, e a prece é capaz de ajustar esse mecanismo. Então, como disse Jesus, orai, mas não esqueçamos do vigiai. Então, orai e vigiai é uma excelente receita, né? Às vezes, às vezes eu prescrevo isso, gente, vocês estão brincando, eu não estou brincando, não. Às vezes eu prescrevo isso para o paciente. Eu vejo que o paciente está numa situação tão complicada que eu penso assim, prece. Eu falo para ele mesmo, falo, você está tendo prece. Aí ele fala, prece, doutor, o que é isso? Aí eu mostro para ele o que eu acabei de mostrar para vocês, como a prece reajusta todo um mecanismo, mostrando para as pessoas que a prece poderá auxiliá-los no mecanismo de tratamentos. Não que ele tenha que abandonar aí o tratamento que ele está fazendo, não, nada disso. Mas a prece é um ajudante do tratamento que ele está fazendo. Então, orar e o vigiar, Jesus estava certo, nós temos que aprender a orar e vigiar mesmo. E o nosso amigo Chico Xavier, né, não poderia deixar de estar aqui no final da minha apresentação. Olha que frase fantástica que ele deixou para a gente, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E por que não começar com a prece? Gente, não sei se é a impressão de vocês, mas é a minha, né? As pessoas estão deixando de rezar. As pessoas estão, naquela situação que eu falei de hábitos, de comportamentos, de comodismos, estão esquecendo da prece. Quantas vezes nós vemos aí, isso é comum até hoje, o casal, pelas necessidades sociais hoje, tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes deixa a criança com a babá ou com a avó, ou fica na escolinha o dia inteiro, e quando volta para casa, cansado, ansioso, impaciente, irritado, a criança está doidinha para brincar. Porque a criança quer brincar, ela quer carinho, ela quer conforto, ela quer amor. Então ela quer brincar. E o pai e a mãe, pelo seu cansaço, faz o quê? Dá o tablet, dá o celular, para a criança ficar quieta, para a criança não incomodar. Por que não para, após um dia estressante, e faz uma prece? Se reequilibra, ajusta o seu funcionamento orgânico, permite um momento de paz e tranquilidade, se conecta a energias positivas, e aí que você gerou essa tranquilidade, mudou toda essa estrutura desse seu eixo neurohormonal, você vai ter a tranquilidade para ir lá e brincar com o seu filho. E ensine o seu filho a rezar também, estamos perdendo essa situação hoje. Hoje ninguém mais está ensinando a criança a fazer preces, junto com a família, a ler um trecho do Evangelho junto com a família. Nós estamos perdendo essa situação. E a ciência está mostrando que essa situação é importante na nossa estrutura orgânica. Então, por que não cultuarmos a prece nossa, individual, coletiva, em casa, com a família? Esse é meu recado. Espero que tenha sido a contento. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa parte neuropsicológica, é meio complicada, mas eu estarei aqui dentro do nosso programa para esclarecer dúvidas quando for possível. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.